nosso tema de hoje é um tanto quanto desafiante. Acho que para mim e para vocês. Falar sobre a percepção da verdade talvez seja até um tanto quanto pretensioso. Mas acho que nós não podemos nos furtar a investigar temas profundos, sutis, que demandam um esforço de compreensão além do usual. E por isso é importante que nós estejamos juntos nessa investigação. Eu não tenho pronto o tema que nós vamos desenvolver. E se houver uma sintonia boa entre nós, talvez nós consigamos juntos compreender um pouquinho dessa coisa tão sutil, tão delicada e ao mesmo tempo tão poderosa que é a verdade. Esse é o lema da Sociedade Teosófica. Não há religião superior à verdade. Então, o simples fato de nós estarmos na Sociedade Teosófica já nos convida a refletir sobre esse tema. E normalmente a verdade é utilizada, na maioria das vezes, ou a pretensa verdade, como forma de doutrinação, de dominação, de exploração dos homens pelos homens. E tudo o que as instituições querem, a própria ciência, as religiões, enfim, é possuir a verdade. E talvez quando a gente vê o lema da Sociedade Teosófica, não há religião superior à verdade, isso poderia ser mal interpretado ao entendimento de que a Sociedade Teosófica se acha dona da verdade e que ela estaria acima, ela seria superior às religiões, como se ela fosse uma religião. Mas não é nada disso. A proposta da Sociedade Teosófica, ela contém o aspecto da livre investigação para que se possa chegar à verdade, mas não a verdade como um instrumento de poder, como forma de doutrinação, como dogma, mas como algo que realmente transforme a vida das pessoas e de cada um de nós. Existem algumas passagens clássicas que falam sobre esse poder que a verdade tem. Lá na própria Bíblia, a gente vê aquela passagem famosa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há também aquela citação famosa de Krishnamurti, quando ele dissolveu aquela organização imensa que tinham criado em torno dele, quando ele disse: a verdade é uma terra sem caminhos. Nenhuma instituição, nenhum guru, nenhum sistema psicológico, nenhum método, nada pode levar a pessoa à verdade, a não ser os próprios esforços dela de compreensão. Então, se a gente tentar refletir aqui e agora sobre a natureza da verdade, nós não conseguiremos separar essa investigação do conhecimento de nós mesmos. Porque o tema da verdade está relacionado à percepção. E para a gente falar em percepção, nós precisamos olhar o equipamento que percebe, que somos cada um de nós.
Então, falar sobre a verdade com a arrogância de quem pretensamente a possui, provavelmente não tem nada a ver com a verdade. Porque, certamente, a verdade não é um jogo de palavras, não é um dogma, não é uma crença. Por quê? Interessante que há muitos anos atrás, esteve aqui no Brasil, o então presidente mundial da Sociedade Teosófica, um inglês chamado John Coates, que ele deu uma palestra lá no Rio Grande do Sul. Eu não assisti essa palestra, mas eu ouvi falar dela, que o título da palestra era Vendo as Coisas Como Elas São. E até um amigo nosso viu um cartaz com a divulgação dessa palestra, ele até se interessou e foi assistir a palestra, e foi uma pessoa que trabalhou pelo movimento teosófico durante bem uns 30 anos, sendo que o primeiro contato dele foi aquela palestra. E ele achou uma pretensão muito grande do orador, né, colocar esse título, Vendo as Coisas Como Elas São. E talvez hoje a gente esteja também com uma pretensão muito grande ao tentar refletir sobre o tema da percepção da verdade. Mas eu acho que o tema é o mesmo, porque perceber a verdade, para mim, significa ver as coisas como elas são. Mas que coisas? E aí a gente já tem que ver que a vida, ela não existe apenas no lado externo e objetivo, no qual a gente costuma colocar toda a nossa energia, todo o nosso esforço, todas as nossas ações. Normalmente a gente acha que a vida externa, material, é a realidade. E que tudo que é subjetivo seria irreal. Que os fatos seriam apenas coisas objetivas. Que as coisas subjetivas não teriam realidade. Mas talvez se a gente refletir um pouquinho mais, a gente vai ver, primeiro, que não há separação entre realidade objetiva e realidade subjetiva, por um lado. Por outro lado, é que de fato existe uma realidade subjetiva. E todos os nossos mecanismos de percepção e de compreensão estão relacionados, em grande parte, à realidade subjetiva. Mas nós, na nossa vida materialista, essa vida da sociedade ocidental, essa luta pelos bens materiais, por dinheiro, por posição, por prazeres de toda ordem, a gente só vê o mundo externo, só vê a realidade objetiva e não dá atenção quase que nenhuma ao mundo interno, à realidade subjetiva. Mas se nós estamos interessados no tema da verdade, nós precisamos também tentar olhar para a realidade subjetiva, ou seja, tentar olhar para nós mesmos, tentar olhar para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, para o fluxo de energia que está sempre em movimento dentro de cada um de nós, para então podermos tentar desvendar o mistério da percepção. O que é que percebe, o que é que descobre, o que é que vê as coisas como elas são. O nosso mundo subjetivo,
ele é permeado por emoções e pensamentos. E talvez alguma coisa a mais. Alguma coisa que vá além de emoções e pensamentos. Mas a gente pode ver sem muita dificuldade que dependendo do estado dessas emoções e pensamentos, dependendo do tipo de movimento que esteja acontecendo dentro de nós mesmos, a nossa percepção fica distorcida. Por exemplo, o corpo físico, ele se relaciona às emoções. Se eu tenho uma dor física, uma dor de dente, uma dor de estômago, uma dor muscular, seja ela qual for, o que acontece com o meu emocional? Há uma forte tendência de eu ficar mal-humorado, não é? Se eu estou com uma dor física, com uma indisposição física, a emoção fica pesada, eu fico com aquele emocional pesado. Então é natural que a gente precise ter um corpo físico saudável para que ele não venha interferir muito, ou pelo menos minimamente possível, no nosso estado interior, no nosso estado emocional. Também não é difícil ver que quando eu estou tomado por emoções, principalmente aquelas mais densas, aquelas mais pesadas, a minha capacidade de raciocínio, de pensar saudavelmente, fica um pouco prejudicada. Então, quando eu estou com raiva, quando eu estou com medo, quando eu estou com inveja, enfim, quando eu estou possuído por algum tipo de emoção densa, e principalmente emoção que eu próprio não percebo, eu sou refém dessa emoção. Então, grande parte das nossas ações decorrem de momentos em que nós somos reféns de emoções. Seja o orgulho, seja o medo, seja a compulsão, a excitação. Há todo um fluxo de energia dentro da gente que não é percebido e que governa as nossas ações. Nós somos escravos dessas energias subjetivas. E, naturalmente, quanto mais pesadas elas são, menor é a nossa capacidade de raciocinar e até mesmo de compreender as coisas. Normalmente, nós não lidamos muito bem com essas emoções porque nós não temos humildade para vê-las. Normalmente, nós alimentamos uma autoimagem de nós mesmos, que ela é um tanto quanto razoável, a não ser casos psicológicos de autoestima muito baixa, que a pessoa tem uma imagem negativa de si própria, mas normalmente nós temos uma imagem minimamente aceitável de nós mesmos, e quando essas emoções nos afetam ou nos possuem, e são muitas vezes que isso acontece, quase sempre, nós não as percebemos, exatamente porque nós achamos feio sentir raiva, ou sentir inveja, ou sentir medo, ou ter uma sensualidade exacerbada, ou tantas outras coisas emocionais que vêm a nós, que estão ali, mas que nós não queremos ver. E por não vermos, isso aí vai para o inconsciente. E quanto mais essa emoção não é vista, e portanto mais inconsciente ela é, maior o poder que ela tem de dominar as nossas ações. Então, para que nós possamos nos libertar dessas
diversas energias que estão sempre, de alguma maneira, interferindo no nosso comportamento, é preciso ter a humildade para ver. A humildade para ver a raiva na hora que ela vem. Não a teoria sobre a raiva, mas a raiva na hora que ela pega a gente. O orgulho na hora que a gente se sente ferido de alguma maneira. A gente precisa ter humildade para olhar para aquilo. E esse ver, esse entrar em contato com a verdade da raiva, do ciúme, do medo, do orgulho, ele faz o quê? Ele transforma essa energia presa, vamos dizer assim. Por quê? Exatamente porque o poder dessa energia sobre nós é maior na medida que ela é mais inconsciente, menos percebida. Quando nós somos capazes de ver aquilo, ver sem alimentar, ver sem reprimir, esse ver, ele é libertador, ele é transformador. Quando eu sinto uma raiva muito grande, que na maioria das vezes decorre de um quadro mental de injustiça, de ingratidão, de algum comportamento que eu julguei que deveria ser diferente. Então, na hora que aquela coisa está pegando fogo dentro de mim, essa é a hora de olhar para ela e entrar em contato com a verdade dela, a verdade da raiva, ou a verdade do ciúme, ou o que for. E na medida em que a gente se dispõe a olhar humildemente, olhar cruamente, sem dourar a pílula, sem de nenhuma maneira classificar como bom, mal, feio, bonito, simplesmente olhar o que é, a gente entra em contato com a verdade da emoção. E essa verdade é transformadora. E aí, quando a emoção está serena, o pensamento tem a chance de funcionar com clareza. Mas ainda assim, o tema relativo à verdade demanda uma investigação sobre a natureza do pensamento.